Qual a possibilidade de que indígenas da etnia Guarani tenham produzido mapas durante o período colonial na região Platina, no contexto das missões dos jesuítas nos séculos 17 e 18? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito há bastante tempo e que acabou resultando numa série de projetos de pesquisa e também colaboração com outros colegas. O nosso desafio é tentar demonstrar que sim, que por razões muito específicas, esse grupo, o grupo indígena Guarani, pôde, dentro do contexto das missões, encontrar um espaço para se apropriar de um saber, que é o saber da cartografia, e transformá-lo numa ferramenta para uma série de elementos que faziam parte daquele novo contexto que eles estavam vivendo. Então, antes de abordar exemplos desses mapas possivelmente produzidos por guaranis e do uso desses mapas, é importante relembrar alguns aspectos. Primeiro, os jesuítas, os missionários da Companhia de Jesus, chegaram na América no século XVI através do Brasil e iniciaram um processo de evangelização de povos indígenas. Depois, mais tarde, por volta de 1566, eles chegaram também nas porções espanholas da América e também evangelizaram diversos grupos indígenas. De modo que nós vamos ter, a partir do século XVI, chegando até a metade do século XVIII, a presença de missionários da Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, desde o que hoje é o território do Canadá até as terras mais meridionais da Argentina e do Chile. De fato, não há muitos lugares da América onde houve presença espanhola e portuguesa onde não se encontrem registros da presença de missionários da Companhia de Jesus. Isto porque a própria ordem religiosa naquele contexto se colocou na posição de realizar essa tarefa gigante que era, do ponto de vista dos interesses da Igreja Católica, a conversão dos indígenas da América ao cristianismo católico. Bom, esse é um primeiro ponto de partida importante. Esse grupo específico da Companhia de Jesus também é sabido, é conhecido e bastante estudado, que atribuiu a si próprio, a esse grupo se auto-atribuiu uma imagem que se convertia em ações de serem muito dedicados ao ramo dos estudos, e isso abarcava uma grande gama de áreas: arquitetura, história, filosofia, direito, medicina, astronomia, matemática, cartografia, geografia, cosmografia, entre outros. História também aí incluída como um saber. Todos esses saberes, claro, dentro do contexto da era moderna, das transformações dos saberes ao longo dos anos de 1500, 1600 e 1700, dos quais a Companhia de Jesus não apenas fez parte, como foi um personagem importante. Esse contexto das mudanças que depois acabam desembocando no chamado iluminismo na Europa. Então, esse também é um aspecto importante. Nós estamos tratando de missionários que, para além da intenção da evangelização, tem também uma praxis muito ligada ao registro, ao desenho, à descrição e à interpretação das realidades com as quais entravam em contato. Um terceiro elemento importante também é lembrar que esta ordem, a Companhia de Jesus, não dirigiu suas atenções apenas para a América, mas também esteve no Oriente, no Extremo Oriente. Especificamente, os casos mais emblemáticos são na China e no Japão, também nos anos de 1500 até os anos de 1600, e aí nós vamos ter o mesmo fenômeno. Missionários que entram em contato com sociedades que até então não tinham contato direto com a Europa Ocidental e que vão fazer esse difícil exercício do convívio, do contraste, daquilo que alguns autores chamam de o processo de tradução cultural, essa mediação, intermediação, esse diálogo entre culturas, obviamente filtrado pelo olhar ocidental, cristão, católico da Companhia de Jesus. Então nós temos esses missionários se movendo pelo mundo ao longo de pelo menos 250 anos, intercambiando informações, intercambiando textos e intercambiando imagens. Dizemos intercambiando porque, de fato, a gente sabe que boa parte da documentação produzida nas áreas em que eles se encontravam fora da Europa acabava sendo enviada para Roma, onde ficava a sede
da Companhia de Jesus e onde ficava então o seu padre-geral e a congregação, que era o grupo de religiosos da companhia que deliberava sobre tudo que dizia respeito à existência, às ações da Companhia de Jesus. Então isso acabou gerando, é claro, uma grande massa documental que hoje, no século XXI, nós, historiadores, historiadoras, arqueólogos, arqueólogas, antropólogos, antropólogas, enfim, todos os que têm interesse nesse assunto, temos à nossa disposição, em arquivos, em museus, em bibliotecas, em coleções particulares e etc. Então, esse também é um elemento importante para a gente poder falar dessa cartografia, porque nós só a conhecemos porque essa documentação, parte dela, e talvez uma parte pequena, chegou até nós. Me refiro à documentação cartográfica, porque a documentação escrita é até difícil fazer um balanço da quantidade de documentos que existem depositados nos mais diferentes lugares e boa parte deles à disposição da pesquisa. Então essas são premissas importantes antes de entrar no objeto da pesquisa principal, que são os mapas produzidos por indígenas. Bom, dito isso, é importante também lembrar que, pela porção espanhola, nós vamos ter diversos grupos indígenas evangelizados pelos jesuítas, mas há um grupo em particular que destacou-se desde o período colonial, principalmente desde o século XVIII, mesmo dentro do contexto da companhia, e isso a gente percebe pela troca de correspondências, pelos livros que foram escritos pelos próprios missionários e que citam, eventualmente, a experiência da província jesuítica do Paraguai. Esse é um primeiro elemento. E dentro da província jesuítica do Paraguai, que era uma organização territorial de ação dos missionários jesuítas, dentro dessa província se destacava também o que vinha sendo feito naquele momento junto à etnia Guarani. Então esse é um elemento importante também sempre de ser considerado antes de entrar nos mapas. E aí nós temos o quê? Nós temos um grupo de missionários que atua evangelizando, que para evangelizar promove uma profunda reorganização espacial destes povos com os quais entrava em contato, e com os guaranis não foi diferente. No caso dos guaranis, a gente tem aprofundado bastante os estudos que tentam demonstrar a participação direta, interessada, ativa dos próprios guaranis nessa transformação. Dadas as conjunturas daquele momento, da pressão colonial, daquela desestruturação do mundo indígena, o grupo Guarani respondeu de uma forma diferente, inclusive, de outros grupos indígenas da América. Não foi o único grupo que colaborou, parte do grupo, evidentemente, colaborou, se inseriu no sistema, aceitou viver em povoados, mas foi um grupo onde isso, do ponto de vista dos interesses dos jesuítas, chegou, digamos, ao máximo possível, para usar uma expressão. Porque esse grupo, ao longo de 150 anos, estabeleceu junto aos jesuítas um conjunto de 30 povoados, 30 pueblos, chamados reducciones, como já é bastante conhecido de quem trabalha com esse tema, e esta é uma situação que permitiu também um crescimento populacional ao longo de 150 anos. Uma população que passou, em alguns momentos, de 150 mil habitantes, guaranis distribuídos nesses 30 povoados. Então essa experiência, que foi uma experiência de longa duração e que abarcou um espaço amplo, esse espaço onde estavam dispersos os grupos guaranis, que foram convidados, que foram de alguma maneira até coagidos por vários métodos de coerção a integrar o sistema de missões, isso permitiu aos jesuítas um convívio longo com muitos registros. E desses registros nós temos muitos mapas. Então esse é um aspecto importante. Jesuítas cartógrafos e não cartógrafos produziram muita documentação na forma gráfica de desenhos, de croquis, de plantas e de mapas. E esta forma de produzir mapas, evidentemente ocidental, também estava se transformando entre o século XVII e o século XVIII, que é o período em que os jesuítas estavam aqui evangelizando indígenas. Então a gente também percebe os mapas feitos por jesuítas acompanhando as mudanças na própria história da cartografia, ou seja, na forma como se produziam mapas nesse importante período da Era Moderna. Então a gente tem muitos mapas, são bastante conhecidos, os mapas dos jesuítas em todo o continente. Há uma obra importante que saiu há pouco tempo atrás, de Mirella Altig, que talvez seja até o momento o melhor livro produzido sobre esse assunto, e ele vai dar conta então dessa dimensão
de mapas produzidos por jesuítas, como eu disse, desde o Canadá até as terras mais meridionais da América. No caso, então, dos jesuítas que atuaram com os guaranis, não foi diferente. Nós temos uma grande produção de mapas e alguns cartógrafos, inclusive, nós conhecemos relativamente bem. Conhecemos porque eles produziram documentação escrita, porque se escreveu sobre eles e porque eles deixaram uma quantidade expressiva de mapas. Então se destacam alguns sujeitos, como José Cardiel, por exemplo, que esteve por praticamente 30 anos aqui entre os guaranis e outros grupos da chamada então região platina, que é a área que nós estudamos, eu e outros pesquisadores e pesquisadoras. Então José Cardiel cartografou em mais de uma oportunidade essa área, foi responsável inclusive por uma forma de demonstrar o espaço que era utilizado, aproveitado, manejado por essas missões de guaranis, que acabou se transformando, na minha opinião, até mesmo numa idealização de um chamado espaço missioneiro. Então Cardiel tem um papel aí importante, embora Cardiel, quando conhecemos a sua história, vemos que ele não era um cartógrafo de formação como outros. Temos então José Sánchez Labrador. José Sánchez Labrador permaneceu por muito tempo aqui com os guaranis, e também com outros grupos, mas sobretudo com guaranis. Labrador também não era cartógrafo, deixou uma quantidade expressiva de croquis e mapas. Se percebe a diferença dos mapas de Cardiel para Labrador. Cardiel adquiriu um pouco mais de conhecimento cartográfico, de produção de mapas do que Labrador, o que não impediu a Labrador de produzir mapas, inclusive 3 mapas muito interessantes, porque ele os produziu no século XVIII, reproduzindo uma realidade espacial de colegas seus que haviam atuado no século XVII. Isso é muito interessante porque ele faz uma espécie de cartografia histórica. Então nós vamos ter lá o Labrador fazendo mapas da região do Itatim, do Guairá e do Tapi, de uma etapa de evangelização da qual ele não participou. Então isso é um destaque que se dá ao trabalho do Labrador. Outro que também conhecemos bem é o José Quiroga, porque se destacou inclusive no seu próprio período de vida como cartógrafo, reconhecido pelos seus colegas como cartógrafo, a ponto de ser citado como o melhor ou mais capaz cartógrafo naquela época, no século XVIII. É dele um dos mapas que nós mais usamos, assim como outros, que eu poderia citar vários, como Dobrizhofer, que também deixou um importante mapa, e outros. Além dos que cartografaram, temos aqueles que realizaram excelente registro gráfico. Se destaca, é claro, Florian Pauck. Deixou uma série de lâminas de desenhos produzidos por ele, mostrando a realidade dos grupos Mocobi e Abipones da região del Chaco. Então isso para dar assim, um pequeno exemplo do universo de jesuítas que conviveram, evangelizaram com grupos guaranis e grupos do entorno da área guarani, e que produziram cartografia e representações gráficas. Por que isso é fundamental para entender o objeto dessa pesquisa? Porque eles não faziam isso sozinhos. Isto era uma experiência de convívio e trocas com os guaranis. Me refiro especificamente ao caso com guaranis. Então a gente percebe claramente, e há estudos há bastante tempo que vão se aprofundando, esta presença indígena nos mapas. Isto é escorado também em marcos teóricos. Eu particularmente sigo muito a linha de Brian Harley, de Woodward e os que vieram depois, do projeto de cartografia histórica, de história da cartografia de Chicago, que abriu, a partir dos anos 80, a possibilidade e principalmente impulsionou pesquisas sobre cartografias não ocidentais ou impactadas pelo Ocidente. E é onde o meu trabalho mais ou menos tenta se inserir. Então a gente já tem bastante bagagem teórica desses autores e outros que discutem o conhecimento, o saber indígena, as formas possíveis de se reconhecer registros do espaço feitos por povos indígenas, não só da América, mas eu me interesso particularmente pelo caso americano. E é aí que eu consigo, através dessas ideias, pensar como que este grupo específico, a etnia Guarani, alguns representantes desse grupo, convivendo com jesuítas cartógrafos, foram paulatinamente adquirindo o conhecimento de como se produzia mapas. O conhecimento do território eles sempre tiveram, de forma ancestral. Lembrando que é um grupo que é de cultura oral. Não havia registro gráfico escrito entre os guaranis, o que não significa que não havia grafismo. O grafismo era importantíssimo para esse grupo e nós o conhecemos melhor pela decoração da cerâmica, mas há outras formas de expressão gráfica vinculadas a esse grupo, que chegam até os dias de hoje. Então, o saber cartográfico, sim,
foi resultado de um convívio, de uma imbricação do conhecimento do território profundo que o Guarani tinha e a forma de registrar cartográfica que o jesuíta trazia na experiência, no convívio, no contato da evangelização nos pueblos e nos seus territórios. E é daí então que se abriu, né, esta ideia de olhar para mapas já bastante conhecidos e enxergar, em primeiro lugar, naqueles que a autoria é atribuída diretamente a jesuítas, ver claramente a presença ali de informações passadas por indígenas. Isso é já bastante conhecido. Mas dar um passo a mais e perceber que alguns mapas podem ter sido produzidos apenas pelos guaranis sem a participação de jesuítas, o que então chegaria a um dos objetivos da pesquisa, que é demonstrar uma certa autonomia dos guarani no uso desse conhecimento. E é por esse caminho, né, que eu tenho me guiado e trocado informações com colegas. Então, nesse sentido, a gente pode, olhando alguns mapas, perceber isso que eu estou me referindo. Então, esses mapas produzidos no período em que os jesuítas ainda estavam com os guaranis, vamos lembrar, isso vai desde 1626, a primeira chegada dos jesuítas com os guaranis na região do Tapi, também inclui a chegada dos jesuítas no antigo Guairá e no antigo Itatim, que remonta então lá a 1610 para o Guairá, mas eu olho mais para a região do antigo Tapi porque também ela foi bastante mais cartografada, porque a região do Itatim e a região do Guairá foram abandonadas como evangelização a partir de 1640. O Tapi não. O Tapi continuou sendo, o antigo Tapi continuou sendo uma região onde a presença de guaranis e jesuítas era constante, mesmo no momento em que eles transmigraram aqueles que haviam se reduzido a pueblos para o outro lado, né, para a margem ocidental do rio Uruguai. Este lado, chamado Tapi, não deixou de ser frequentado, utilizado, explorado por esses grupos e principalmente por aqueles que permaneceram e nunca deixaram a região. Isso é um marco importante para a gente entender os próprios mapas depois, né? Então, o que acaba acontecendo é que nós temos uma área densamente conhecida pelos guaranis, que vai ser cartografada e que em um determinado momento em diante o conhecimento profundo, já com a experiência das missões acumuladas sobre esse conhecimento, vai fazer com que os guaranis possam produzir seus próprios mapas. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. O primeiro mapa que eu quero mostrar para vocês é um mapa de um pleito, tá? De uma disputa por um erval nativo entre dois povoados, o povoado de San Javier e o povoado de Concepción. É bastante estudado esse pleito, foi estudado por outros autores, eu cito aqui André Anzolin e Clara Félix, trabalhos mais recentes sobre esse pleito, mas ele já vinha sendo citado por autores desde a década de 30, 40, 50, né, 60, ele consta em estudos porque há uma documentação, um processo longo desse pleito. E dentro desse processo foi produzido um mapa, que é este mapa que foi publicado em 1936 pela primeira vez pelo Guillermo Furlan, que foi responsável por uma das primeiras e mais importantes coletâneas de mapas feitos por jesuítas da região platina. E aí nós temos esse mapa interessante porque ele vai mostrar uma área que fica a leste do rio Uruguai, atual território do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, uma área pequena próxima ao rio Uruguai, que era a área disputada. E esse processo é interessante porque cada um dos povoados alega seus direitos, vão citar documentos antigos de doação dessas terras para cada um deles, até o momento em que o mapa passa a ser um dos instrumentos para a disputa. Então, é um mapa que tem expressões em Guarani, claramente, né, e é um mapa que os dois autores que me referi agora, né, Félix e Anzolin, claramente atribuem a autoria aos guaranis desses povoados, não me recordo honestamente agora se é de San Javier ou Concepción, provavelmente produzido pelos indígenas de San Javier. É uma pena que este mapa, o seu original, esteja desaparecido. Tem uma história muito interessante do desaparecimento desse mapa, supostamente uma das suas versões, não sabemos se é original, chegou a estar na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pelo menos até a década de 50, a informação de que esse mapa estava num museu e depois passou para um arquivo, e ele desapareceu. Eu estive em busca dele e encontrei apenas uma cópia feita em 1942, parcial desse mapa. Então, essa cópia está o registro do ano que ela foi feita e quem realizou a cópia
aponta então para o fato de que o mapa original existiu, esteve em algum momento numa instituição pública do Rio Grande do Sul, mas desapareceu. Não sabemos o destino dele. É uma pena, porque se tivéssemos ele hoje poderíamos aprofundar o estudo. Mas é um excelente exemplo e é um mapa do final dos anos de 1600. Em torno de 1698, 99, início dos anos 1700, que é o momento denso do pleito, o momento em que esses documentos circulam. Então é um mapa que demonstra que os guaranis, já desde o século XVII, pelo menos do final do XVII, estavam utilizando mapas para reivindicar direitos territoriais. Depois, um segundo mapa muito interessante é um mapa que é do Pueblo de Jesús, que ficava onde hoje é território paraguaio. É um pueblo, uma missão, uma redução que, como muitas outras, mudou de lugar mais de uma vez. E este mapa tem uma história interessante. Primeiro, a primeira versão dele conhecida por nós pesquisadores foi também publicada por Furlan em 1936 no seu catálogo de mapas jesuíticos. E naquele momento em que ele publica uma imagem em preto e branco, ele informa que o original estava desaparecido, ele diz que alguém lhe passou aquela imagem, né? E ele chega inclusive a dizer, possivelmente feito por índios, porque tem expressões em Guarani. Então é interessante que lá na década de 30 do século XX, o Furlan já atribuiu uma autoria indígena a este mapa. Quando eu tive contato com esse mapa a primeira vez, eu percebi, como muitos já haviam percebido também, que ele parecia ser um mapa, uma parte de um mapa maior. Inclusive, quando eu produzi minha tese doutoral lá em 2005, 2006, eu coloquei essa questão. Isto parece ser parte de um mapa maior. Bom, o mapa estava desaparecido. Em 2005, uma versão ampliada e em cores desse mapa foi dada a conhecer por dois pesquisadores importantes, o arquiteto Norberto Levington e o Carbonel de Masi, historiador jesuíta. Este mapa estava, até onde sabemos, com particulares, uma família da Argentina. O professor Norberto Levington e o Carbonel de Masi identificaram o mapa como um mapa do século XVIII, escreveram um livro chamado Um Pueblo chamado Jesús, onde, então, apresentam a sua interpretação desse mapa. Bom, este mapa, então, ele é bem diferente, num primeiro olhar, aquele que Furlan publicou, mas num segundo olhar a gente percebe que ele é exatamente o mapa completo do qual Furlan, por uma razão que não sabemos até hoje, publicou apenas um pedaço. Não sabemos porque quem passou a imagem para ele não lhe passou a imagem completa. O que nós temos certeza é que sim, trata-se exatamente do mesmo mapa, porque as manchas, desgaste, etc. são exatamente as mesmas na imagem de 1936 e na imagem que apareceu em 2005. Este é um mapa fantástico porque ele tem uma série de informações vinculadas à trajetória histórica espacial do Pueblo de Jesús. E algo muito importante desse mapa é que ele é o único, até onde nós conhecemos de mapas do período colonial vinculado às missões com guaranis, que mostra onde ficavam as sementeiras, as hortas de cultivo das famílias extensas guarani. Porque nós temos na parte superior do mapa, entre arroios que desaguam no mesmo rio, a expressão retá ao lado do nome de caciques. E isto demonstra claramente que entre cada arroio, nós tínhamos então um lote de terra destinado especificamente ao tevi, ou seja, à família extensa daquele cacique específico. Isso a gente consegue ver ali pelo menos 3 ou 4 retás, que é uma expressão em Guarani que significa terras que são de, que pertencem a. Então, estas eram terras atribuídas para as hortas, as sementeiras, deste grupo específico, desta família, deste cacique. Este trabalho foi muito bem descrito por Takeda e Wilde, num artigo importante que publicaram em 2021, se eu não estou equivocado, e também um outro artigo publicado por Takeda, que vai tratar exatamente deste mapa e o exercício que eles fizeram de vincular com os padrões, ou seja, com as listas de
famílias que compunham cada povoado, que foi um trabalho muito importante que Takeda fez nos arquivos de Buenos Aires e conseguiu criar essas listas e tabelas e conseguiu cruzar a informação do mapa com o que havia nos padrões e conseguiu ver a continuidade dessas famílias, desses sobrenomes, né, guaranis ou nomes guaranis. Esse é um trabalho fantástico de cruzamento de fontes e só foi possível pelo reaparecimento deste mapa. Bom, além disso, há informações, por exemplo, de onde estiveram os núcleos urbanos de Jesús ao longo do tempo, Jesús primitivo, segunda Jesús, terceira vez, né, onde esteve, a vez em que ele, por fim, se estabeleceu. Hoje nós temos lá apenas as ruínas da igreja de Jesús, né, um sítio arqueológico fantástico no Paraguai, e não temos mais o mapa, né, porque este mapa ele foi vendido pelos seus proprietários particulares e nós não temos, infelizmente, a informação de onde esse mapa está. O que é interessante no caso desse mapa, que Norberto Levington e De Masi atribuem a ele ser cerca de 1765, ou seja, enquanto os jesuítas ainda estavam junto aos guaranis, é que há um outro mapa que apareceu também, depois de muitos anos, apareceu em 2010, publicado em um livro de autoria de Asua. É um livro, na verdade, sobre Bonpland, que foi um botânico que esteve na América junto de Humboldt, depois voltou e se fixou aqui na região platina, e o livro trata de Humboldt e Bonpland, e há uma coleção de documentos que pertenceram ao botânico Bonpland, que hoje fazem parte do Museu Fármaco-Botânico da Universidade de Buenos Aires. Então, como é um museu que não é um museu habitualmente frequentado por pesquisadores, esse é um fundo de documentos pouco acessado, mas a sua nos demonstrou o potencial desse fundo, e lá está esse interessante mapa que eu suponho que seja de autoria de Santos Labrador, mas pode ser também pela letra de José Cardiel. José Cardiel e Santos Labrador tinham uma letra parecida. Tá? Então, é um mapa do mesmo povoado, Jesús, só que cartograficamente completamente diferente. E isso é o que me permitiu pensar, supor que o mapa de Jesús, que nós temos a versão colorida, foi produzido por guaranis, talvez em colaboração com os jesuítas, mas com participação dos guaranis de Jesús. Enquanto que o mapa que está lá no Museu Fármaco-Botânico, ele é um mapa que pode ter sido produzido com informações dadas pelos guaranis, mas apenas por um cartógrafo que pode ter sido Cardiel ou Labrador ou outro. Ele é um mapa que também vai mostrar a circulação do núcleo de Jesús, o primeiro Jesús, o segundo Jesús, também vai mostrar os ervais, também vai mostrar os caminhos. Então esses dois mapas são interessantíssimos porque são do mesmo objeto, o mesmo povoado, provavelmente do mesmo período, mas com características muito diferentes. Bom, há um outro mapa que é de 1773, esse é um mapa interessantíssimo, primeiro porque ele já é certamente do período em que os jesuítas não estavam mais na companhia dos guaranis, porque os jesuítas foram expulsos em 1767 da América Espanhola. Então, 1773, os povoados continuavam existindo, porém sem a presença dos missionários. O que aconteceu com esses povoados é que, ao serem expulsos os jesuítas, eles foram imediatamente colocados sob tutela direta do Estado espanhol, que nomeou administradores e também religiosos de outras ordens, principalmente franciscanos, para assumir o lugar dos jesuítas, não mais como tutores, como organizadores do sistema, mas apenas como párocos. E aí é que nós vamos ter os cabildos desses povoados tendo mais autonomia, e aparece, por exemplo, este mapa de 1773, foi publicado pela primeira vez em 2009 pelo Guillermo Wild, no seu livro Religión y Saber, Religião e Poder, que é um dos mais importantes livros sobre o tema saído nos últimos anos, e neste livro Wild publica o mapa e demonstra também a sua legenda principal e chama já a atenção para o fato de que havia ali caciques guaranis assinando de alguma maneira o processo que envolvia aquele mapa. É um mapa de um pleito também, de uma disputa, porém não entre povoados, mas entre o povoado de Loreto, o pueblo de Loreto, com criollos, com colonos espanhóis de uma área que fica entre um rincão que fica entre o Acaraí e o Rio Paraná, hoje território paraguaio. Nesta área havia ervais, Loreto atribuía esses ervais ao seu uso exclusivo,
que era comum de se atribuir esses herbais a uso exclusivo, e há uma disputa e ela fica clara no processo e no mapa também. E esse é um mapa importantíssimo porque ele tem informações em Guarani que remetem a eventos do passado. Então vai dizer onde estavam antes currais e casas de criojos, que não estão mais no momento que o mapa é feito. Aí lá dentro do processo a gente fica sabendo que era uma disputa, né, entre os guaranis de Loreto e os criojos por essa área. Então a gente vê um mapa sendo produzido, este sim certamente pelos guaranis, porque toda a informação textual dentro do mapa é em Guarani, a que está em espanhol é a que está na legenda, numa das extremidades do mapa. Então, é um mapa que eu coloco no rol de mapas que tiveram a participação direta dos guaranis e é um dos mapas que eu considero mais extraordinários do ponto de vista gráfico, plástico, né, pelo uso intenso das cores e a forma como ele foi produzido. Depois, há dois mapas muito interessantes de 1784, que é um ano importante também, porque é um ano em que a administração espanhola fez uma reorganização espacial, administrativa da região das antigas missões, e neste momento os povoados apresentaram pleitos, demandas e documentos comprobatórios de quais eram seus territórios. E aí aparecem dois mapas muito interessantes. O primeiro é do pueblo de São Tomé, né? E esse é um mapa que, infelizmente, seu original também desapareceu. Ele foi publicado também por Guillermo Furlan em 1936. Furlan indica ali que ele pertencia a uma coleção particular. Não temos mais informação desse mapa. Parece que havia uma cópia fotográfica num arquivo em Montevidéu, mas ela não é fácil de localizar. Este mapa, então, ele demonstra o território de Santo Tomé, mas ele é interessante porque ele demonstra o território também na margem oriental do Rio Uruguai. O núcleo urbano de Santo Tomé fica do lado ocidental do Rio Uruguai. Mas as suas terras se projetavam na outra margem. Até porque o pueblo de São Borja, que aparece no mapa também, ele é um desdobramento de São Tomé em 1683. Então significa que para fundar São Borja, São Tomé então também doou parte de suas terras na parte oriental, na margem leste do rio, para São Borja. Então o mapa reproduz uma configuração de espaço que foi de São Borja e de Santo Tomé, havendo ali, né, uma dificuldade até de se entender o que pertencia de fato neste mapa, né, para visualizar a São Borja e a Santo Tomé. Mas o mapa é produzido pelo Cabildo de Santo Tomé e está assinado pelos cabildantes de Santo Tomé, o que é um elemento também importante para identificar a sua autoria guarani. Tá? O outro mapa é o mapa do Pueblo de la Cruz, né, e do mesmo período, do mesmo contexto, também de 1784, também está dentro de um processo. Esse sim, nós temos ainda acesso a ele está no Arquivo General de la Nación em Buenos Aires, faz parte de um processo, é um mapa em cores, também onde o Pueblo de la Cruz apresenta o que era o seu território, os seus territórios. E este mapa, em particular, ele é importante porque ele é o único que mostra os limites, chamados então los términos, do Pueblo de la Cruz naquele momento. E quando a gente projeta esse mapa para o contexto atual, ele mostra que o Pueblo de la Cruz reivindicava para si, dentro do seu território do pueblo, uma área muito extensa que hoje pertence a vários municípios da Argentina e do Brasil. Então é importante esse mapa porque ele também traz muitas expressões em Guarani, porque ele tem um documento que o acompanha e que permite ver cada ponto da linha vermelha que circula esses limites. Cada ponto é descrito nesse documento, inclusive com a letra usada no mapa, ela está no documento. Então esse cruzamento do documento, que é o documento de doação dessas terras lá no final do século XVII para La Cruz, com o mapa mostra o uso da cartografia pelos guaranis como um instrumento, uma ferramenta de direitos sobre terra. Mas junto a esse mapa, há um segundo mapa menor, produzido no mesmo ano pelos cabildantes de La Cruz, onde eles vão apresentar uma outra área, mais distante, fora da área coberta pelo mapa principal, em que é um rincão onde eles teriam instalado, colocado lá ovelhas, vacas e mulas. O mapa é em Guarani. No seu verso há um texto em espanhol que diz,
e isso é muito interessante, diz que este rincão pertencia a La Cruz desde a época dos expulsos, desde a época dos jesuítas, desde então de 1753, ele diz. É interessante isso, dizer, este rincão era nosso, né? E ele agora estamos reivindicando ele aqui junto do processo. Tá? E aí não há como duvidar da participação direta dos guaranis, porque está assinado no verso do mapa, assim como o outro mapa. Então esses dois mapas, o de Santo Tomé e o de La Cruz, com os dois mapas que estão no processo de La Cruz, eles demonstram claramente, né, esse uso da cartografia pelos guaranis bem depois da saída dos jesuítas. E por fim, eu queria mostrar aquele que é um dos achados mais extraordinários dos últimos anos, que eu comparo ao aparecimento do mapa de Jesus, dado a conhecer pelo Levington e pelo De Masi, este mapa que apareceu em 2018, num leilão, numa venda virtual, na Ramsey Maps, que é um serviço, é uma instituição que vende, comercializa e salvaguarda mapas, e que colocou à venda um mapa chamado Terrarum São Michaelis, e que eu e a professora Júnia Furtado, da Universidade Federal de Minas Gerais, estamos estudando pelo menos desde 2020, 2021, quando a imagem do mapa passou a circular mais, porque Júnia Furtado, que é uma das maiores especialistas em cartografia histórica do Brasil, e diria que até reconhecida fora do país, por seus trabalhos de excelência nesse campo, Júnia foi convidada pela Ramsey para fazer um descritivo do mapa quando ele foi colocado à venda. E Júnia, já naquele momento, descreveu o mapa como um mapa jesuítico do contexto do Tratado de Madrid, da década de 50 do século XVIII, não lhe atribuiu autoria. Então, eu e Júnia começamos a conversar sobre esse mapa e estamos supondo, e agora já temos mais do que suposição, a certeza, de que este mapa é um mapa que estava desaparecido há 260 anos, é o mapa original do padre Tadeu Enis, ou Enis, como alguns dizem, que foi um missionário que viveu pelo menos uns 18 anos entre os guaranis e foi expulso em 1767, e ele teve uma participação muito intensa durante a rebelião guarani contra a execução do Tratado de Madrid, que pressupunha a troca de terras das missões guaranis com os portugueses, em troca da colônia do Sacramento na margem do Rio da Prata. Então, esse processo também bastante estudado, bastante conhecido, foi o contexto no qual Tadeu Enis produziu o seu mapa. E o que nós conhecíamos era uma cópia feita pelos espanhóis do mapa de Tadeu Enis, porque no momento em que os guaranis são derrotados na sua rebelião, espanhóis e portugueses rapidamente se apoderam da documentação que estava em posse dos jesuítas, principalmente mapas. E Tadeu Enis se destaca porque ele havia produzido um diário dos acontecimentos que ele fez parte, ele acompanhou parte dos grupos guaranis rebelados e produziu um mapa. Então, nós sabíamos que ele tinha feito um mapa porque existe essa cópia, e essa cópia está no Arquivo Histórico Nacional em Madrid, na Espanha. Nós sabíamos que esse mapa original existia porque tinha sido feita essa cópia e no cartucho da cópia está escrito cópia do plano do padre Tadeu Enis. Muito bem. É um mapa interessante, tinha sido pouco publicado, a cópia tinha sido pouco publicada, na verdade. A partir de 2010 ela começa a aparecer mais, tem a ver com o fato de que a partir, mais ou menos, de 2010, o Arquivo Histórico Nacional de Madrid disponibilizou uma cópia digital desse mapa. Antes nós tínhamos apenas cópias que eram fotográficas ou cópias xerox desse mapa, né? E sempre em preto e branco. Então ele começa a circular em cores e ganhou mais dimensão e publicações. Mas não conhecíamos o original. Então, eu e Júnia Furtado estamos trabalhando com esse mapa, produzimos 2 artigos agora recentes, sobre o nosso estudo, e vamos seguir estudando porque é um mapa com muitas informações. A gente analisa ele pelo menos em 3 camadas. Ele permite ver a organização espacial, econômica das missões naquele exato período da segunda metade do século XVIII, o início ali daquela segunda metade, então 1750 até 1756 pelo menos. Nós temos claramente como estavam organizadas as estâncias de gado, as estâncias menores, os caminhos, as capelas nesses caminhos, os postos de estância, há pelo menos 3 que se destacam nesse mapa, Santo Antônio, San Juan e San Javier. Depois há uma série de capelas, há uma série de caminhos e outras informações, muitas delas em Guarani. Então, isso permite a gente
perceber a organização espacial e econômica vinculada à pecuária desses povoados. Uma segunda camada permite ver os eventos da Guerra Guaranítica. Especificamente, há uma série de elementos no mapa de Enes, esse que voltou a aparecer em 2018, há uma série de elementos que a gente vê também na sua cópia, mas agora é mais claro, né? E com um traço também melhor de observar, que são locais de combate, locais onde foram enterrados os mortos de alguns momentos do conflito. Nós temos a posição em que estavam portugueses, em que estavam espanhóis. O mapa permite ver isso. Aqui chegaram portugueses e espanhóis em 1753. Aqui estavam os portugueses na região do rio Jacuí, atual Jacuí, na época chamado Igaí. Aonde foi feito o Forte do Rio Pardo, no rio Jobi, na época, então Jobi, o Rio Pardo. Então lá aparece Português Palanca, que é o local onde eles fizeram o Forte Jesus Maria José em 1752, 53. Então o local da Batalha de Caibaté, a Batalha de Caiboaté foi a mais importante batalha desse conflito. 3 dias antes dela morre o grande líder, um dos principais, Sepete Araju, e então em fevereiro de 1756 acontece a Batalha de Caiboaté, onde hoje é o território do município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E está bem identificado no mapa. Então são eventos da chamada Guerra Guaranítica que o mapa reproduz. E há uma terceira camada mais profunda, que é a que nos interessa particularmente, que é a da memória. A memória espacial, a memória territorial, a reivindicação de direitos, e aí sim, sem dúvida, a participação direta dos guaranis na produção do mapa atribuído ao padre Tadeu Enes. Porque nós vamos ter, na área de uma serra que quase corta o mapa ao meio, nós vamos ter uma série de lugares para os quais é usada a expressão em Guarani Tetangue. Tetangue, São José. Tetangue, Santa Ana. Tetangue, São Miguel. Tetangue, etc. Há uns 8 ou 9 tetangues. O que significa isso? Também é algo mais recente que a gente tem trabalhado nessa cartografia, eu e outros colegas. Tetangue ou retangue é uma expressão que quer dizer terras que foram de. Então, muita atenção aqui. Um mapa produzido em 1753 a 56, pelo menos, por um jesuíta junto de guaranis como seus coautores, vai trazer uma informação de lugares que tinham sido reduções entre 1626 e 1640. Então, mais de 100 anos depois, os guaranis estão colocando num mapa onde ficavam as primeiras reduções. Por quê? Porque isso é memória ancestral a qual eles se vinculam a esses lugares. Eles dizem nesse mapa, esses lugares sempre foram Guarani, dos guaranis que foram viver nas missões. Então é interessante esse mapa trazer esta informação, além de uma série de informações em Guarani que estão no mapa. E na cópia há mais informações em Guarani. Já voltarei a falar sobre isso. Então, essas expressões em Guarani precisam ser melhor entendidas. Essa é uma das dificuldades de quem trabalha com a escrita Guarani das missões do século XVII, XVIII. O trabalho que mais tem nos orientado é o trabalho de Eduardo Neumann, Letras de Índios, que foi sua tese doutoral e se desdobrou numa série de estudos posteriores. Mas temos também outros trabalhos feitos por equipes na Alemanha, na França, aqui no Paraguai, todos inspirados, obviamente, por Bartomeu Meliá, que é uma referência para todos nós, porque foi um dos primeiros a insistir na importância da língua guarani, em primeiro lugar, e depois na sua transliteração, na sua transformação em escrita. Então, para nós, uma das dificuldades é a interpretação, porque essa escrita estava ainda em formação. Então, as pessoas que nos auxiliam nessa pesquisa, destaco aqui Maria Liz Benites, que tem me ajudado muito, uma colega, professora da Universidade Federal do Pampa, especialista em idioma guarani. Ela foi uma das pessoas que apontou nessa direção. Disse, é uma língua em construção, a gente percebe aqui a falta de sílabas, algumas palavras não são mais como elas são grafadas hoje, então é uma transição. Então esse é um desafio que o pesquisador, a pesquisadora tem que ter em mente quando encara esses mapas. E aí nós vamos olhar para a cópia e, como eu tinha dito, ela tem mais informações em Guarani do que o original. Isso é um dado importante. No momento em que ela foi feita,
Vamos imaginar aqui que os espanhóis têm em mãos esse mapa que agora nós também temos. E estão produzindo uma cópia e estão sendo auxiliados por guaranis. Não sabemos que guaranis são esses. Se são os guaranis das próprias missões, que resolveram auxiliar os espanhóis, se são outros guaranis que já estavam com os espanhóis e não eram das missões, não sabemos. Efetivamente não sabemos. Mas o que sabemos é que acrescentaram mais informações em guarani. Informações que precisam ainda ser melhor contextualizadas para que a tradução funcione bem e nos dê explicações de quais as motivações para essas inserções novas sobre a cópia de um mapa anterior. Então esses são todos elementos para pensar essa cartografia produzida por guaranis. Esses são os mapas mais conhecidos, é possível que existam outros, né? Sempre que aparece alguma novidade nós estamos atentos, eu e outros colegas, mas quero crer que com esse conjunto de mapas que temos aqui, que gira em torno de 5, 6, 7 mapas, já é possível com muita tranquilidade falar de uma cartografia guarani missioneira, que é o termo que nós utilizamos eu e Eduardo Neumann, no livro que publicamos em 2022, chamado Razão Gráfica Missioneira, onde cruzamos as pesquisas de Neumann sobre a escrita guarani e as minhas sobre cartografia guarani, para dar a esse uso desses saberes um contexto mais amplo. E de fato, para encerrar, né, uma questão que sempre se coloca é como nós enxergamos essa prática. Colaboração, resistência, aculturação, que é um termo que caiu em desuso. Eu quero crer que esse instrumento da escrita, do grafismo, da cartografia, pelos guaranis que viveram nas missões, foi um instrumento de resistência. Foi uma forma possível de interagir com o mundo colonial, um mundo colonial para o qual os guarani não conseguiram oferecer uma resistência a ponto de impedir a ocorrência do processo colonial. A área foi colonizada por europeus, portugueses, espanhóis e outros. Então, esse processo de fricção, que muitos autores usavam esse termo, fricção interétnica, né, esse processo é um processo complexo e as sociedades indígenas irão reagir e responder de maneira diferente. Eu enxergo no grupo Guarani uma série de respostas a esse sistema que são, em parte, adaptativas a uma nova realidade, em parte, encontrando brechas para impor as suas pautas culturais, para que elas não desaparecessem por completo. E aí o espaço é um elemento fundamental, o arraigo ao espaço, a forma de conhecê-lo. Há elementos que nos escapam e sempre vão nos escapar, digo nós, da cultura ocidental, com o pensamento e a racionalidade ocidental, nos escapam vários elementos, não sei se para sempre ou se no futuro será possível entendê-los melhor. E ainda é sempre importante lembrar que nesse espaço todo cartografado, tanto pelos jesuítas como por guaranis, viviam outros guaranis que nunca se integraram aos povoados, mas que nunca abandonaram o território e que raramente, ou para não dizer nunca, aparecem na cartografia. São os guaranis de Los Montes, os guaranis que permaneceram na mata, os guaranis que nunca romperam seus laços com aqueles que eram seus parentes e estavam nas reduções. Então esse é um trabalho também importante de pensar. Esse espaço todo cartografado e que silencia sobre uma população da qual não conhecemos o tamanho, a demografia, o uso do espaço, no exato momento em que essas missões estavam no seu auge, que era o século XVIII. Bem, essa é uma síntese ampla, mas também geral, né, de certa forma superficial, do que nós hoje temos como conhecimento a respeito de uma cartografia produzida por índios guaranis, um caso, até onde sabemos, único para as terras baixas da América do Sul. Não temos registro de que outros grupos tenham produzido mapas desta forma nas terras baixas. Nós temos excelentes trabalhos para grupos da América Central e da América do Norte, no ambiente asteca, no ambiente maia, e alguma coisa nos Andes também, no ambiente incaico, tá? Que pode ter sido, no caso da América do Norte, clarissimamente são expressões de cartografia indígena. Mas para as terras baixas da América do Sul, eu desconheço, e meus colegas até hoje também procuram, grupos que tenham, os grupos mesmo, os próprios agentes indígenas tenham produzido cartografia, como fizeram aqueles guaranis que viveram por 150 anos, algo em torno de 5 gerações, em convívio com os missionários da Companhia de Jesus, um convívio que foi tenso, intenso, e complexo,
de tal forma que até hoje nós seguimos pensando sobre ele, estudando e pesquisando. Muito obrigado.